Você não tem dinheiro para isso, o vendedor zombou. Os colegas riram junto, mas o homem simples apenas ficou parado. Camisa surrada, chapéu gasto, olhar sereno. Ele não reagiu, não discutiu. Só ajeitou o chapéu com calma e respondeu. O tempo mostra quem realmente tem valor. O silêncio que veio depois pesou mais do que qualquer grito. Ele virou as costas e saiu, sob o som das risadas. Mas ninguém ali sabia que acabava de humilhar o homem que decidiria o futuro daquela loja. As portas de vidro se abriram com um som suave, revelando um ambiente banhado por luzes brancas e reflexos dourados. O ar era perfumado, o chão de mármore refletia a cada passo e o som de vozes contidas misturava-se ao tilintar de taças e vitrines sendo fechadas. Naquele cenário impecável, um homem simples entrou, camisa social azul clara, já um pouco desbotada, calça de tecido marrom, bem passada, mas antiga, botas de couro limpas, mas marcadas pelo tempo. No rosto, uma expressão serena. No olhar, uma curiosidade quase infantil. Ele caminhou devagar, observando cada detalhe, como quem visitava outro mundo. Os relógios reluziam sob as luzes. Eram peças de grife, cercadas de números que faziam qualquer um respirar fundo antes de perguntar o preço. O contraste era evidente. Entre clientes de ternos impecáveis e bolsas de grife, aquele homem destoava. Mas não havia arrogância em seu olhar, apenas encantamento. Um vendedor atrás do balcão o notou primeiro. Jovem, bem penteado, com sorriso treinado e olhar calculado. Observou a roupa do homem, os sapatos gastos, o chapéu na mão. E ao invés de se aproximar, chamou outro atendente com um sussurro debochado. Olha ali, mais um curioso perdido. Risos contidos ecoaram entre eles. O homem simples se aproximou de uma vitrine central. Lá estava ele. Um relógio de pulseira preta e mostrador prateado. Simples, elegante, refinado. O tipo de objeto que não grita riqueza, mas sussurra poder. Por alguns segundos, ele apenas observou. Havia admiração em seu rosto. Algo naquele relógio parecia conversar com ele. Talvez o símbolo do tempo. Talvez o valor de cada segundo vivido com honestidade. Com um gesto tranquilo, apontou para a vitrine e perguntou. Posso ver esse relógio? O vendedor, fingindo cortesia, aproximou-se. Olhou rapidamente o cliente, da cabeça aos pés, e soltou uma risada breve, tentando disfarçar o desdém. Esse modelo é suíço e custa mais do que o seu carro, senhor. O tom da voz era suave, mas o veneno estava nas entrelinhas. Outro funcionário que limpava o balcão próximo riu discretamente. O homem manteve o olhar sereno. Não havia raiva, nem constrangimento. Apenas um silêncio calmo que contrastava com o sarcasmo ao redor. Mesmo assim, posso ver? Insistiu, educado. O vendedor fingiu surpresa. Ergueu as sobrancelhas e cruzou os braços. Não é o tipo de produto que a gente costuma mostrar sem compromisso. E convenhamos que você não tem dinheiro para isso. O senhor entende, né? O homem assentiu lentamente, respirando fundo. Por um instante, pareceu olhar para dentro de si, não para o relógio. Depois, ajeitou o chapéu com calma e respondeu. Entendo, sim. O senhor me desculpe por atrapalhar. O silêncio que veio em seguida foi pesado. Os outros vendedores trocaram olhares e riram baixinho, como meninos cruéis num pátio de escola. Enquanto isso, uma senhora elegante observava de longe, com expressão de desaprovação. Mas como muitos, preferiu o silêncio à intervenção. O homem simples virou-se em direção à porta. Seus passos eram lentos, mas firmes. Cada passo parecia carregar o peso de muitas outras portas que já haviam se fechado por aparência. O vendedor ainda fez um comentário em voz alta, alto o suficiente para o cliente ouvir. Tem gente que entra só para sonhar um pouco. Mais risadas, mais olhares. O homem parou por um instante já na saída.
Virou-se, encarou o grupo atrás do balcão e disse com a voz tranquila, porém cortante: "O tempo mostra quem realmente tem valor." E saiu. O barulho da porta se fechando foi o único som que restou. Por um instante, ninguém falou nada. Depois, o gerente da loja apareceu, atraído pela curiosidade. "O que foi isso?" perguntou. O vendedor riu, orgulhoso. "Um sujeito qualquer achando que podia comprar um relógio de 80 mil reais. O gerente soltou uma gargalhada curta e deu um tapinha em seu ombro. "Você ainda perde tempo com esse tipo de gente? Aqui a gente atende quem tem padrão, entendeu?" Mais uma vez, as risadas preencheram o ambiente. Mas, do lado de fora, o homem simples caminhava pela calçada com a dignidade intacta. O sol refletia no vidro da vitrine e, por um instante, o relógio lá dentro brilhou em seu reflexo, como se o tempo realmente o observasse partir. Ele ajeitou o chapéu, olhou para o céu e sorriu de leve. Aquela não era a primeira vez que o julgavam pelo que vestia, e como todas as outras vezes, ele sabia que o destino sempre cobra o preço do desprezo. O vendedor não sabia, o gerente não sabia, mas aquele homem tinha o poder de transformar o riso deles em arrependimento, porque em breve, o tempo que nunca erra iria lhes ensinar o valor de um segundo de respeito. Por alguns segundos, o silêncio reinou na loja, depois que a porta se fechou. O som dos passos do homem ainda parecia ecoar no chão de mármore, até que, aos poucos, as risadas começaram a preencher o espaço novamente. "Vocês viram a calma dele?" zombou Vinícius, o vendedor principal, ajeitando a gravata diante do espelho. "Nem parecia que entendeu o que eu quis dizer. Deve achar que tem classe." O gerente balançou a cabeça, rindo. "Esses tipos são todos iguais. Entram aqui só para sentir o cheiro do luxo. No máximo, compram um chaveiro e acham que estão na alta sociedade." 2 outros vendedores riram alto. O som ecoava nas paredes frias, misturando-se ao brilho das vitrines e ao tic-tac dos relógios caros expostos. Vinícius voltou ao balcão, olhou para o relógio da vitrine, o mesmo que o homem simples havia admirado, e comentou: "Engraçado como o pobre tem gosto para coisa cara. Esse modelo suíço atrai curioso como mosquito na luz." "Tchai, deixa pra lá", respondeu um colega. "Gente assim vive de sonhar. E sonho, até onde sei, não paga boleto." Mais risadas, risos artificiais, o tipo de som que preenche o vazio de quem precisa rir de alguém para se sentir importante. Mas nem todos riam. No canto da loja, Carla, a funcionária mais nova, observava em silêncio. Seus olhos ainda estavam voltados para a porta por onde o homem havia saído. Ela não conseguia tirar da cabeça o olhar sereno dele. A calma que não era de fraqueza, mas de alguém que sabia mais do que mostrava. "Vocês foram longe demais", murmurou ela. Vinícius riu, sem sequer olhá-la. "Ah, por favor, Carla. Aqui é loja de luxo. A gente tem que manter o padrão." "Padrão de quê?" Ela retrucou com voz firme. "De falta de respeito?" O riso dele cessou por um instante, mas logo foi substituído por um olhar arrogante. "Você ainda é ingênua. Quando atender um cliente de verdade, vai entender. Aqui a gente não vende relógio, vende status. E aquele homem nunca poderia comprar o que a gente vende." Carla cruzou os braços. "Talvez ele tenha mais do que todos nós juntos. Só não precisa mostrar." O gerente interrompeu com um tom impaciente. "Chega disso. Carla, volta para o atendimento. E você, Vinícius, prepara a vitrine. Amanhã teremos uma visita importante." "Visita importante?" perguntou um dos funcionários. O gerente sorriu animado. "Sim, recebemos uma ligação da matriz. Disseram que um investidor da empresa vai passar aqui para conhecer a operação. Quer ver o funcionamento das lojas antes da reestruturação." Vinícius ajeitou o paletó com satisfação.
Ah, finalmente um cliente de verdade. Aposto que vai ser alguém do tipo que entende o valor do luxo. O gerente deu uma risadinha. Com certeza. Por isso quero tudo impecável amanhã. E pelo amor de Deus, nada de constrangimentos com gente aleatória entrando aqui. Já tivemos espetáculo demais por hoje. Carla respirou fundo e voltou para o balcão. Enquanto limpava o vidro com o pano de microfibra, olhou para o reflexo e pensou no homem de chapéu. Havia algo nele que a fazia duvidar do que os colegas diziam. A dignidade que ele carregava não combinava com a ideia de curioso sem dinheiro. E no fundo, uma voz silenciosa lhe dizia que o destino ainda não havia terminado aquela conversa. Do lado de fora, o sol começava a descer, tingindo a avenida de Dourado. A vitrine refletia o movimento da rua, os carros passando, os transeuntes apressados, e em meio a tudo o reflexo daquele relógio, o mesmo que havia sido negado ao homem simples. Carla passou os dedos pelo vidro, distraída, observando o mostrador elegante. Tempo, sussurrou baixinho. É disso que ele falava. Vinícius ouviu e zombou. O que, Carla? Ficou poética agora? Ela apenas sorriu de canto e respondeu. Não, só achei interessante. O tempo é justo. Ele cobra de cada um o que é devido. O vendedor riu, achando graça da frase. Mas o gerente, sem perceber o peso do que ela dizia, apenas respondeu distraído. Justiça é coisa para quem não vende relógio de 100 mil. Amanhã é outro dia. E foi mesmo. Quando as luzes da loja se apagaram e as portas foram trancadas, a rua ficou em silêncio. Mas em algum ponto da cidade, aquele homem simples estava acordado, sentado à mesa de um escritório discreto, folheando relatórios de negócios e documentos de investimento. Um assessor ao lado perguntou: Senhor Francisco, vai querer que eu avise a loja da visita amanhã? Ele levantou os olhos com um leve sorriso. Não precisa. A matriz já avisou. Fechou a pasta, guardou o relógio de pulso simples que usava há anos e concluiu em voz baixa. Eles vão aprender o valor de cada segundo. A manhã seguinte nasceu com o brilho frio do vidro e o som apressado de saltos ecoando no chão da loja. Tudo estava impecável. Vitrines limpas, mostradores alinhados, fragrância suave no ar. O gerente, de terno cinza claro, conferia cada detalhe com um olhar exigente. Hoje é o dia da visita da matriz, repetia pela terceira vez. Quero tudo perfeito. O investidor pode aparecer a qualquer momento. Vinícius, o vendedor principal, ajeitava a gravata diante do espelho, admirando o próprio reflexo. Relaxa, chefe. Quem quer que seja vai sair daqui impressionado. Tomara, respondeu o gerente ajustando os punhos da camisa. Só espero que seja alguém à altura da loja. A gente precisa causar boa impressão. Carla, silenciosa atrás do balcão, fingia polir as vitrines. Mas sua mente estava longe. Pensava no homem do dia anterior, o olhar sereno, a voz tranquila, a frase que ainda ecoava em sua cabeça. O tempo mostra quem realmente tem valor. Um pressentimento a acompanhava desde cedo, como se algo estivesse prestes a acontecer. E estava. Pouco antes do meio-dia, o som das portas automáticas que se abriram interrompeu as conversas. Os vendedores se alinharam instintivamente. O gerente ajeitou o paletó e preparou o sorriso ensaiado. 3 pessoas entraram. Na frente, o homem simples, o mesmo de chapéu e botas gastas. Atrás dele, 2 assessores de terno escuro e pastas nas mãos. O riso que os funcionários traziam nos lábios se desfez num piscar de olhos. Carla levou a mão à boca, surpresa. Vinícius, pálido, congelou. O gerente deu um passo à frente, tentando disfarçar o espanto. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo? O homem tirou o chapéu com a mesma calma de sempre e olhou ao redor, como se estivesse observando um velho cenário. Bom dia. Eu só vim ver se aquele relógio ainda está disponível.
O silêncio foi imediato. Carla o acompanhou com o olhar, o coração acelerado. Vinícius tentou se recompor, limpando as mãos suadas na calça. "Claro, senhor", respondeu o gerente com uma risada nervosa. "Mas, por acaso o senhor tem horário agendado? Hoje temos uma visita importante marcada." O homem sorriu, tranquilo. "Eu sei. Essa visita sou eu." O ar pareceu parar. Por um instante, o som dos relógios na parede foi o único que se ouvia. Os ponteiros se moviam lentamente, medindo os segundos de silêncio que pareciam uma eternidade. Vinícius piscou, confuso. "O senhor?" "Sim", respondeu ele sereno. "Sou Francisco Nogueira. Represento o grupo que acaba de adquirir parte das ações desta rede." O gerente empalideceu. As pernas pareceram fraquejar. "Desculpe, eu não sabia." "Nem precisava saber", disse Francisco. "Ontem, eu só queria ser atendido como qualquer cliente, e foi exatamente isso que aconteceu." Vinícius engoliu seco, o rosto queimando. Quis falar algo, mas a voz não saiu. Os assessores de Francisco se aproximaram discretamente, observando a reação de cada funcionário. O clima, antes de soberba, havia se tornado de puro constrangimento. Carla, por sua vez, sentia um alívio difícil de explicar. Parte dela queria sorrir, outra apenas observar em silêncio a lição que o destino entregava com precisão cirúrgica. Francisco caminhou até a vitrine. Parou diante do relógio que havia pedido para ver no dia anterior. O mesmo modelo, o mesmo brilho. Mas agora o reflexo que o vidro devolvia era outro. "Ainda está à venda?" perguntou sem olhar para ninguém. Vinícius respondeu com a voz trêmula. "Sim, senhor, está." "Ótimo. Quero comprar." O gerente tentou se aproximar, forçando um sorriso cordial. "Claro, senhor Francisco. Será um prazer atendê-lo pessoalmente. Posso lhe oferecer um café? Água?" Francisco o interrompeu com um gesto leve da mão. "Não é necessário. Só quero que o mesmo vendedor de ontem me mostre a peça." Vinícius ficou estático. O gerente o olhou aflito. "O senhor tem certeza? Ele pode estar ocupado com outro cliente?" "Tenho", disse Francisco com firmeza. "Quero que seja ele." Um silêncio denso tomou conta da loja. Os colegas de Vinícius desviaram o olhar. Carla observava tudo de longe, com o coração apertado. O vendedor deu um passo hesitante à frente, os olhos fixos no chão. Pegou a chave da vitrine com as mãos trêmulas e abriu o vidro. O tilintar do metal ecoou como um som de sentença. "Aqui está, senhor", murmurou. "O relógio que o senhor queria ver." Francisco segurou a peça com cuidado. O brilho do mostrador refletiu em seu rosto. Havia algo simbólico naquele gesto, como se o tempo finalmente estivesse no lugar certo. "Bonito", comentou, observando o relógio contra a luz. "Parece que ele marca mais do que as horas, marca atitudes." Vinícius abaixou a cabeça. O gerente deu um passo à frente, tentando desfazer o silêncio constrangedor. "Senhor Francisco, por favor, aceite nossas desculpas. Houve um mal-entendido terrível." Francisco o interrompeu novamente, sem elevar a voz. "Não houve mal-entendido, senhor. Houve escolha, e as escolhas sempre dizem mais do que as palavras." Ninguém ousou responder. O homem colocou o relógio no pulso, experimentando o peso. Depois olhou para Vinícius e disse calmamente: "Ontem você me disse que eu não tinha dinheiro para isso. Hoje quero ver se você tem coragem para me vender." O vendedor fechou os olhos por um segundo. A vergonha o consumia. "Eu errei, senhor. Peço perdão." Francisco olhou em volta, vendo todos os rostos atentos. Depois abriu a carteira e retirou o cartão preto de metal. "Não precisa pedir perdão a mim, só venda." O gerente estendeu a maquininha de cartão e o som da transação preencheu o ambiente. Pagamento aprovado.
Francisco guardou o relógio, respirou fundo e disse: coloque a nota fiscal no nome da empresa mãe da rede. Quero que saibam que a compra foi feita pelo investidor principal. E com essa frase, o mundo de todos ali desabou em silêncio. O som do recibo saindo da máquina foi o único ruído que se ouviu por longos segundos. O papel se desenrolava devagar, cortando o ar carregado como uma lâmina. Ninguém se movia. Vinícius, imóvel atrás do balcão, segurava o olhar no chão. O gerente continuava com o sorriso congelado, sem saber se oferecia um brinde ou pedia desculpas de novo. Carla observava de longe, sentindo o coração bater acelerado. Era a primeira vez que via o orgulho ser silenciado de forma tão limpa, tão sem esforço. Francisco dobrou o recibo com calma e o guardou no bolso interno da camisa. Então levantou o olhar. A voz saiu serena, mas cada palavra soava como um veredito. Engraçado. Ontem vocês riram porque acharam que eu não tinha dinheiro. Hoje não ri ninguém. O gerente tentou esboçar algo que lembrava um sorriso. Senhor Francisco, peço desculpas em nome da equipe. Realmente, nós não sabíamos. Francisco o interrompeu sem elevar o tom. E por que precisariam saber? Um cliente precisa mostrar o extrato bancário para ser respeitado? O silêncio foi absoluto. Lá fora, o reflexo do sol atravessava o vidro da vitrine, iluminando o mostrador do relógio no pulso dele. O tempo parecia observá-los de novo, mas agora de forma diferente. Vinícius respirava com dificuldade, o rosto queimando. Eu não tenho desculpa, senhor. Fui arrogante. Francisco se aproximou, passos firmes, mas tranquilos. Ficaram frente a frente, o vendedor engravatado e o homem simples, que de repente fazia todos parecerem pequenos. Você sabe o que é curioso, rapaz? Disse Francisco, olhando direto nos olhos dele. Vocês vendem tempo, mas não entenderam nada sobre ele, porque o tempo, quando quer ensinar, não precisa de relógio. Vinícius abaixou a cabeça, os olhos marejados. O gerente deu um passo à frente, nervoso. Senhor Francisco, se me permite, tudo isso foi um erro isolado. Nós podemos corrigir isso. Erro isolado? Repetiu Francisco. Quantas vezes esse erro se repete por dia? Quantas pessoas são tratadas assim porque vocês olham para as roupas e não para os olhos? O gerente engoliu seco. Carla, sem conseguir se conter, deu um passo adiante. Ele tem razão. Todos olharam para ela, mas sua voz não tremia. De ontem, quando ele saiu daqui, eu senti vergonha. A gente esqueceu que respeito não depende de aparência. Francisco a olhou com calma e assentiu, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Obrigado, moça. É bom saber que ainda tem quem entenda o valor do que realmente se vende. Ele virou-se para o gerente. Chame o dono da rede. Eu quero conversar com ele aqui agora. O gerente quase tropeçou ao sair correndo para o telefone. Os outros vendedores fingiam arrumar vitrines, que já estavam limpas, evitando encarar o investidor. Pouco tempo depois, um homem alto de terno escuro entrou apressado. Era Almir Duarte, o proprietário oficial da franquia. Cumprimentou Francisco com um aperto de mão respeitoso e o clima na loja mudou completamente. Francisco, meu amigo, eu não sabia que você viria hoje. Nem eles, respondeu o investidor com serenidade. E foi justamente por isso que vim. O gerente e Vinícius permaneceram imóveis, com o semblante pálido. Almir olhou em volta, percebendo o constrangimento no ar. O que aconteceu aqui? Francisco explicou tudo, calmamente, sem exageros, mas com detalhes suficientes para fazer o sangue de Almir gelar. Nenhum xingamento, nenhuma ameaça, apenas fatos, e o peso deles era devastador. Quando terminou, a loja inteira estava muda. Os funcionários mais simples, que haviam assistido à cena do dia anterior, baixaram os olhos.
Vinícius enxugou discretamente o suor da testa. Francisco cruzou os braços. Não quero que ninguém seja demitido. Quero que aprendam. Almir o olhou confuso. Aprender? Como assim? Transferência. Esses dois, apontou para o gerente e o vendedor, vão trabalhar na filial do bairro mais popular. Lá não se vende status, se vende confiança. Lá eles vão entender o que é olhar nos olhos e chamar alguém de senhor por respeito e não por interesse. Almir assentiu, surpreso com a calma do investidor. Será feito. Francisco se aproximou da vitrine uma última vez e observou o reflexo de todos atrás dele. Os relógios pareciam marcá-los um por um, como se o tempo, cúmplice silencioso, assistisse àquele ajuste de contas. Humildade, disse ele em tom reflexivo. Não se aprende lendo frases bonitas. Se aprende convivendo com quem a vida tentou esconder dos salões de luxo. Virou-se, colocou o chapéu e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para Carla. Continue sendo quem você é. Um dia o mundo vai entender que caráter também é um luxo. Carla sorriu, emocionada. Obrigada, Sr. Francisco. Ele assentiu. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, a porta se fechou novamente, emitindo o mesmo som seco do dia anterior. Mas, dessa vez, o silêncio que ficou não era de desprezo. Era de vergonha, de aprendizado, de um tempo que, finalmente, se fez ouvir. Lá fora, o sol refletia no vidro e no pulso do homem simples, agora com o relógio novo marcando não apenas as horas, mas a justiça de um dia que jamais seria esquecido. Por um instante, o silêncio da loja parecia um castigo. A porta ainda balançava levemente, ecoando o som seco do fechamento. Ninguém falava. O riso que antes enchia o ambiente havia desaparecido, deixando no ar apenas o peso do arrependimento. O gerente estava pálido, parado no mesmo lugar, sem saber o que fazer. Vinícius, de cabeça baixa, observava as próprias mãos, as mesmas que, um dia antes, haviam empurrado o relógio de volta para o homem que agora ele sabia quem era. Carla continuava imóvel, mas havia algo diferente em seu olhar. Respeito e alívio. O dono da franquia, Almir, ainda estava ali. Tentava disfarçar o desconforto, mas cada segundo sem palavra era uma sentença. Por fim, quebrou o silêncio. Vocês têm ideia da gravidade do que aconteceu aqui? O gerente tentou justificar. Senhor, foi um mal-entendido? Mal-entendido nada, interrompeu Almir. O senhor Francisco Nogueira acabou de sair desta loja. O homem que vocês humilharam é o investidor principal da marca. Ele comprou parte da rede e veio pessoalmente testar o atendimento. Vinícius levantou o rosto, atônito. O sangue pareceu sumir de suas veias. Ele é o dono? Almir respirou fundo. Diz não o dono, mas o homem que pode decidir o futuro de todos nós. Ninguém respondeu. O som dos ponteiros nas vitrines parecia zombar do constrangimento. O tempo, aquele mesmo que eles vendiam, agora cobrava caro. Carla passou um pano sobre o balcão, num gesto automático, apenas para quebrar o clima sufocante. Quando falou, sua voz saiu calma. Ontem vocês riram de um homem simples. Hoje estão com medo dele. Mas ele é o mesmo. Quem mudou foram vocês. Vinícius fechou os olhos por um instante. Sentiu um nó subir a garganta. Eu fui idiota. Achei que a aparência definia valor. Definiu sim, respondeu Carla olhando para ele. Mas não o dele, o seu. O gerente suspirou, sem coragem de encará-los. O senhor Francisco pediu uma reunião às 16h, informou Almir. E quer todos vocês presentes. Não sei o que vai dizer, mas espero que estejam prontos para ouvir. Às 4 em ponto, o escritório central da rede estava em silêncio. A sala de reuniões, ampla e moderna, tinha vista para a cidade.
No centro, uma mesa de madeira escura refletia o brilho do pôr do sol. Francisco estava sentado na cabeceira. Tinha as mangas da camisa dobradas e o mesmo ar sereno de quem não precisa provar nada a ninguém. À sua frente estavam Almir, o gerente, e Vinícius. Carla também fora convidada e permanecia em silêncio, atenta. O relógio no pulso de Francisco marcava 16h05 quando ele começou a falar. Eu não vim aqui para humilhar ninguém, disse com a voz firme, mas tranquila. O que aconteceu ontem foi um teste, um simples teste de humanidade. O gerente abaixou a cabeça. Vinícius respirou fundo, sem coragem de levantar os olhos. Quando entrei na loja, continuou Francisco, não fui procurar luxo, fui procurar caráter. Queria saber se, depois de tantos anos de empresa, ainda havia gente que entendia que respeito é o produto mais valioso que existe. Fez uma pausa. O som distante do trânsito lá fora parecia marcar o ritmo das palavras. E o resultado foi decepcionante. Vinícius apertou os punhos. A vergonha queimava mais do que qualquer bronca. Francisco, porém, não falava com raiva. Falava com decepção tranquila, o tipo de sentimento que pesa mais do que o grito. Vocês vendem tempo, mas esqueceram que o tempo cobra. Cada riso, cada olhar de desprezo, cada palavra de deboche volta para quem a semeia. Ontem, vocês plantaram arrogância. Hoje estão colhendo o silêncio. O gerente tentou dizer algo, mas Francisco levantou a mão. Não quero justificativas, quero mudança. Olhou diretamente para Vinícius. Lá para onde vocês vão atender quem economiza meses para comprar um relógio simples. E quando olharem para essas pessoas, quero que se lembrem de mim, do homem que vocês riram, e de como o tempo às vezes tem um humor curioso. Vinícius assentiu, com os olhos marejados. Eu mereço essa lição, senhor, e obrigado por não me mandar embora. Eu não quero destruir ninguém, rapaz, respondeu Francisco com um leve sorriso. Quero que você entenda que grandeza não está no terno, nem no preço do relógio. Está na forma como você trata quem não tem nada. Carla observava tudo em silêncio, emocionada. Francisco se voltou para ela. E você, moça? Obrigada por não ter se calado. É gente como você que ainda mantém de pé o que o dinheiro não compra. Ela sorriu, contida. Eu só fiz o que achei certo. E é isso que falta no mundo, respondeu ele. Gente que faz o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. O sol começava a cair e o reflexo dourado invadia a sala, iluminando o rosto de todos. Francisco olhou o relógio mais uma vez, ajeitou o pulso e concluiu. O tempo é justo. Ele cobra dos arrogantes e recompensa os humildes. E hoje, ele me provou mais uma vez que a riqueza mais cara do mundo é o respeito. Ele se levantou, pegou o chapéu e caminhou até a porta. Parou por um instante, olhou para trás e completou. Nos vemos em 30 dias. Quero ver o que vocês aprenderam com o tempo. A porta se fechou e no silêncio que ficou, ninguém ousou se mover. Lá fora, o relógio no pulso do homem simples brilhava sob o sol poente, marcando não apenas as horas, mas a transformação que o respeito pode causar. 30 dias depois, o relógio da vitrine já não brilhava com a mesma arrogância. Na nova loja, os ponteiros giravam devagar, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. O ritmo da humildade. Vinícius ajeitou o crachá no peito, respirou fundo e abriu a porta. O letreiro era modesto, o piso antigo, o ar-condicionado falhava. Mas havia algo diferente naquele lugar. Olhares sinceros. Ali ninguém fingia ser rico, e pela primeira vez ele entendeu o valor disso. Bom dia, cumprimentou o primeiro cliente, um senhor de mãos calejadas e sorriso tímido. Vinícius retribuiu com respeito genuíno.
Bom dia, seu Antônio. Veio buscar o conserto do relógio? Veio sim, meu filho. Foi o único presente que a minha falecida me deixou. O rapaz pegou o pequeno relógio de pulso com cuidado, como quem segura algo sagrado. Antes, talvez tivesse achado aquilo banal. Agora, via ali uma história, uma vida inteira. O gerente também havia mudado. Já não usava terno caro, nem falava alto. Chamava-se Cláudio e, aos poucos, aprendera a escutar. As mãos que antes apontavam com soberba, agora ajudavam a limpar o balcão. O som do sino da porta ecoou novamente. Uma mulher simples entrou, trazendo o filho pela mão. Moço, tem relógio baratinho? Meu menino quer me dar um de aniversário. Vinícius sorriu. Tem sim, dona, e o mais bonito da loja, para ser sincero. Enquanto ela olhava as opções, o menino observava curioso os ponteiros de um relógio dourado. Por que o tempo anda, moço? Perguntou. Vinícius pensou por um instante. Para ensinar a gente a não ficar preso no que passou. A mulher sorriu emocionada, sem entender como um vendedor podia falar com tanta doçura sobre o tempo. Ela não sabia, ninguém ali sabia, que aquele rapaz carregava uma cicatriz invisível. A vergonha de ter humilhado alguém que só queria respeito. À tarde, Cláudio reuniu a equipe. Havia uma energia diferente na loja. O lugar, antes visto como castigo, agora parecia um refúgio. Vocês já perceberam? Perguntou ele. Aqui o tempo passa mais devagar. A gente conversa com as pessoas, conhece suas histórias, e isso muda tudo. Vinícius assentiu. Aqui não tem luxo, mas tem verdade. A funcionária mais antiga, Dona Irene, sorriu de canto. Pois é, menino. Quando a gente aprende a ouvir o outro, o relógio parece bater mais leve. Enquanto ela falava, um carro preto parou do outro lado da rua. Da janela, alguém observava a cena com atenção. O reflexo do sol revelou o chapéu familiar. Era Francisco. Ele esperou alguns minutos antes de entrar. Não queria pompa nem alarde, apenas ver, com os próprios olhos, se o tempo havia cumprido seu papel. Quando a porta se abriu, o pequeno sino tilintou como um lembrete suave. Vinícius se virou, pronto para atender, e travou. O homem diante dele usava as mesmas roupas simples de antes, o mesmo chapéu gasto, o mesmo olhar sereno. Boa tarde, disse Francisco, como se nada tivesse acontecido. Posso ver um relógio? Vinícius engoliu em seco, o coração acelerado. Mas dessa vez, não havia medo, havia gratidão. Claro, senhor. Qual modelo o senhor gostaria? Aquele ali, respondeu Francisco, apontando para um relógio semelhante ao do primeiro dia. Vinícius o pegou com cuidado, sem desviar o olhar. Colocou-o sobre o balcão, limpou com um pano macio e disse com sinceridade: esse é o mais especial da loja. Não pelo preço, mas pela história que ele carrega. Francisco o observou em silêncio. Depois sorriu. História, é? Sim, senhor. Ele me ensinou que o tempo muda tudo, principalmente as pessoas. O silêncio que se seguiu foi breve, mas cheio de significado. Carla, que agora coordenava as lojas da rede, entrou logo em seguida. Trazia uma prancheta nas mãos e um sorriso discreto. Senhor Francisco, cumprimentou com respeito. Estava tudo certo por aqui? Ele assentiu. Mais do que certo, Carla. Está diferente. Ela sorriu, compreendendo o que ele queria dizer sem precisar de explicações. Vinícius, emocionado, respirou fundo. Senhor Francisco, eu queria agradecer por não ter me mandado embora, por me ensinar o que nenhum livro ensina. Francisco colocou o chapéu sobre o balcão e respondeu com serenidade. O mundo não precisa de mais vendedores, rapaz. Precisa de gente que entenda o valor do que está vendendo. Vinícius abaixou a cabeça, com os olhos marejados. Hoje eu entendo, senhor. O que a gente vende não é luxo, é confiança. Francisco sorriu satisfeito.
Pagou o relógio, deixou o recibo sobre o balcão e disse: considere isso um presente da empresa para a loja, mas mantenham essa vitrine exatamente assim, não pelo produto, mas pela lembrança. Quando saiu, o sino da porta ecoou outra vez. E por alguns segundos, o som pareceu durar mais do que o normal, como se o próprio tempo prestasse homenagem à mudança que presenciara. Lá fora, o sol começava a se pôr. Francisco caminhou devagar pela calçada, o vento leve balançando o chapéu. Passou diante de uma criança que segurava a mão da mãe e sorriu. Enquanto se afastava, Carla observava da porta. Ele não disse muita coisa, comentou. Mas acho que o silêncio dele vale mais do que qualquer discurso. Vinícius olhou o relógio que segurava e respondeu: o tempo é o melhor professor que existe. E ele acabou de nos ensinar mais uma lição. Carla sorriu e apagou as luzes da vitrine, deixando apenas o brilho suave do relógio iluminado no centro. Era como se aquele ponteiro marcasse, a partir dali, uma nova era, o tempo do respeito. Naquela noite, antes de fechar a loja, Vinícius escreveu uma frase em um papel e colou atrás do balcão. Humilhar o humilde é o investimento mais caro que existe. Ele olhou para o relógio, ajustou os ponteiros e sorriu. O tempo havia andado, e com ele, o coração de todos naquela loja. As semanas passaram, e o pequeno relógio dourado da vitrine se tornou símbolo silencioso de mudança. Clientes entravam, olhavam, comentavam sobre sua beleza, e sem saber, acabavam ouvindo a história que ele guardava. Mas o tempo, como sempre, seguia seu curso, ensinando, transformando e curando. Naquela manhã, a loja amanheceu tranquila. O sol atravessava as janelas e iluminava o balcão de vidro, onde Vinícius organizava os produtos com calma. O barulho dos carros na rua misturava-se ao tic-tac dos relógios, uma melodia que ele aprendera a respeitar. Cláudio, agora mais sereno, entrou com 2 xícaras de café. Para você, rapaz, preto, sem açúcar, igual o tempo, direto e verdadeiro. Vinícius sorriu. Obrigado, chefe. Chefe, não, colega. Hoje a gente trabalha lado a lado. Os dois trocaram um olhar cúmplice. Nada precisava ser dito. O orgulho havia dado lugar ao aprendizado. Pouco depois, uma senhora entrou na loja. Trazia nos olhos o mesmo brilho de quem valoriza pequenas coisas. Meu marido comprou esse relógio aqui há muitos anos, e eu queria ajustar o ponteiro. Vinícius pegou o relógio com delicadeza. Enquanto ajustava o mecanismo, percebeu o quanto o tempo muda as pessoas sem mudar sua essência. Agora, ele compreendia o peso de cada gesto, o valor de cada atendimento. Pronto, dona. O tempo voltou para o lugar certo. A mulher sorriu. Tomara que a vida da gente também tivesse um botão assim, né? Vinícius respondeu com ternura. Às vezes tem, dona, só que a gente demora para perceber. À tarde, Carla chegou com uma pasta nas mãos. Reunião nova da rede. A diretoria quer manter esse modelo de atendimento em todas as lojas. Cláudio arqueou as sobrancelhas. Como assim? Simples. Depois da visita do Sr. Francisco, as vendas dessa filial cresceram 40%. E o índice de satisfação dos clientes foi o maior da empresa. Vinícius olhou para o relógio dourado na vitrine. Engraçado. Tudo começou com uma humilhação. Carla respondeu sorrindo. É que o tempo tem o dom de virar o que machuca em aprendizado. E quando a gente entende isso, até a dor vira professor. Enquanto conversavam, um entregador entrou e deixou um envelope sobre o balcão. Para a equipe da filial Vila Antiga, dizia a caligrafia na frente. Cláudio abriu com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão, em papel timbrado da empresa. Carla, Cláudio e Vinícius, passei novamente em frente à loja hoje. Vi o brilho no olhar de cada cliente e percebi que vocês entenderam o que tentei ensinar.
O tempo é o bem mais valioso que temos, e vocês estão sabendo usá-lo da forma certa, servindo com respeito. Continuem assim. O relógio mais caro do mundo não vale nada, se quem o vende perdeu a capacidade de enxergar o valor das pessoas. Com admiração, Francisco Menezes. O silêncio tomou conta da loja. Vinícius segurava a carta com as mãos trêmulas, o coração apertado. Cláudio passou a mão no rosto, emocionado. Carla apenas assentiu, com os olhos marejados. Ele sempre fala pouco, disse ela, mas cada palavra pesa como ouro. No fim do expediente, a loja fechou mais cedo. Os três ficaram em silêncio por um tempo, olhando a rua pela vitrine. Do lado de fora, o céu alaranjado anunciava o pôr do sol. As pessoas passavam apressadas, mas ali dentro o tempo parecia desacelerar, como se também prestasse atenção. Vinícius se virou e falou, quase num sussurro. Engraçado. Eu achava que trabalhar vendendo relógios era vender tempo, mas hoje eu sei. O que a gente vende é respeito. Cláudio concordou. E quem aprende isso nunca mais olha ninguém de cima para baixo. Carla sorriu e desligou as luzes, deixando só a vitrine iluminada. O reflexo do relógio dourado parecia brilhar mais forte, como se o tempo aprovasse aquela nova fase. Meses depois, em outra manhã ensolarada, um homem simples entrou na loja. Camisa clara, chapéu de palha, o mesmo olhar sereno de sempre. Vinícius o reconheceu imediatamente. Senhor Francisco, que honra vê-lo de novo. Francisco sorriu, apoiando o chapéu sobre o balcão. Vim ajustar um relógio antigo. Está um pouco atrasado, mas ainda funciona. Vinícius pegou o relógio com cuidado. Sabe, senhor, às vezes o tempo atrasa só para dar a gente a chance de recomeçar. Francisco riu de leve. Você aprendeu bem, rapaz. Enquanto o relógio era ajustado, os dois ficaram em silêncio. Do lado de fora, o mundo seguia seu ritmo apressado. Lá dentro, apenas o som calmo do tic-tac preenchia o ar. O som do tempo que agora servia de lição. Ao entregar o relógio, Vinícius olhou nos olhos dele e disse: Obrigado por ter me ensinado sem precisar me destruir. Francisco ajeitou o chapéu e respondeu com serenidade. A verdadeira justiça é aquela que corrige, não a que humilha. Ele saiu e o sino da porta tilintou uma última vez. O som ficou ecoando, leve, como um lembrete eterno de que o tempo é justo com quem aprende a respeitá-lo. Naquela noite, Vinícius colou uma nova frase na parede, logo abaixo da anterior. Quem julga pela aparência perde a chance de conhecer a grandeza disfarçada de simplicidade. O relógio da vitrine marcava 8 horas em ponto. E pela primeira vez, ele sentiu que o tempo estava em paz, dentro e fora de si. Lá fora, o vento balançava as placas da rua e a cidade seguia viva. Mas ali dentro, naquele pequeno espaço de vitrines, o tempo havia ensinado sua maior lição. Riqueza de verdade é tratar os outros como se todos fossem importantes. Gostou dessa história? Você já viveu algo parecido? Já foi julgado ou já julgou alguém antes de conhecer a história dela? Deixa aqui nos comentários o que essa história te fez sentir e aproveita para me contar de qual cidade você está nos acompanhando. E se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Porque histórias assim não são só para emocionar, são para lembrar a gente do que realmente importa. Até a próxima.